Ter tido gêmeos para mim foi muito especial, me fez sentir muito especial. A gente tem uma ideia de gestação e na gravidez gemelar a gente se depara com muitas surpresas, né? Assim, com os cuidados maiores e a expectativa também é muito maior, porque o amor definitivamente é dobrado. Você sabe quais fatores que influenciam a mulher ter uma gravidez gemelar? Como deve ser o acompanhamento durante a gestação? E qual é a via de parto mais adequada? Sobre essas e outras questões a gente conversa no programa de hoje. A expectativa, né, da gestação mesmo, de dar para ele um irmãozinho, ele já pedia muito. E a surpresa maior ainda foi quando nós descobrimos que eram gêmeos. Doutora Marina, uma gravidez gemelar, o que é uma gravidez gemelar? A gravidez gemelar é uma gravidez que normalmente tem mais de um feto dentro do útero e ela pode na verdade, ser de vários fetos, de 2 a mais fetos. Normalmente a gemelar dupla ela é mais comum, mas normalmente é a formação de mais de um embrião dentro do mesmo útero da mulher naquele momento. Quando a gente fala da gravidez gemelar, qual que é a diferença de uma gravidez gemelar para uma gravidez única? A questão é muito a sobrecarga mesmo da mulher, assim. Então, a principal diferença é em relação ao acompanhamento dessa mulher, aos riscos que ela é submetida, a como essa gravidez vai se desenvolver dentro daquele organismo. E os sintomas, eles são mais acentuados? Vão ser mais acentuados. Normalmente os sintomas, principalmente do primeiro trimestre, eles são mais acentuados, porque na verdade uma gravidez gemelar ela produz uma quantidade de hormônios maior do que uma gestação simples. Esses hormônios, eles normalmente são produzidos pelo próprio embrião. E esses hormônios é que normalmente fazem com que a mulher sinta aqueles sintomas da gravidez que são típicos, né? Além disso, a própria sobrecarga do útero, né? Então a gente tem uma distensão maior uterina, a gente tem um peso maior desse organismo. Veio o início da gravidez, que é um pouco complicado, eu senti os sintomas assim, de uma forma bem intensa, de acordo mesmo de acordo com a médica, a gente sente mesmo as coisas de uma forma diferente quando a gestação é gemelar, o hormônio, a quantidade de hormônio é muito maior. Eu tive muita náusea, muito enjoo, então assim, minha pressão ficou bem baixa no início da gestação, eu passei um pouco de dificuldade mesmo com essas questões, que são questões normais para uma gestação, mas gemelar realmente veio assim bem intenso para mim. Qual a diferença de uma gravidez de gêmeos bivitelinos e univitelinos? Os bivitelinos normalmente é a formação de 2 embriões diferentes, de óvulos e espermatozoides diferentes. Então a gente tem a fecundação de 2 óvulos ou mais óvulos por espermatozoides distintos e cada um vai formar o seu espaço dentro daquele útero e tudo que engloba uma gestação, todos os anexos. Então uma bolsa diferente, um embrião diferente, uma placenta diferente. Os univitelinos normalmente são gestações que vêm de um mesmo óvulo e de um mesmo espermatozoide que formou um ovo e que se dividiu. Então, eles vão ter a mesma massa genética, divididas e cada um formando o seu espaço. Existem gestações univitelínicas que podem estar em bolsas separadas e gestações univitelínicas que podem estar em bolsas iguais. Isso vai depender muito em qual momento, em quantos dias após a fecundação que esse ovo vai se dividir. É possível ter parto normal numa gravidez gemelar? Dá muitas chances de ter um normal, na verdade é a maior probabilidade. O parto normal ele é o melhor parto para gestante, para qualquer mulher, na maioria delas, né? Porque a gente tem um risco menor de complicações, como sangramento, como infecção, como lesão de outros órgãos, de trombose, né, e outras consequências tão graves para a mulher. Na gemelaridade isso não é diferente. É claro que a probabilidade dela ter uma cesariana é maior do que de uma mulher que tem um bebezinho só dentro do útero, de ter uma gravidez única,
mas isso não é uma verdade para a maioria delas. Eu não tive cesariana, eu fui um pouco contra a regra, né, que as pessoas, que a sociedade mesmo imagina e às vezes alguns médicos impõem. Então eu estava com diabetes gestacional e pré-eclâmpsia e ainda assim tive um parto normal. Foi muito bom para mim, foi tudo assim, atingir as minhas expectativas, né? Eu estudei um pouco para poder ter o parto normal e ter conseguido isso foi maravilhoso, sabe? Foi uma satisfação muito grande. Uma gravidez gemelar é necessariamente uma gestação de risco? É necessariamente uma gestação de alto risco. Ela é classificada como uma gravidez de risco por essa sobrecarga. Então, todas as doenças que são próprias da gestação, elas têm um risco aumentado de acontecerem em gestações de gêmeos. A diferença importante é a gente entender que uma vez que essa mulher tem um risco aumentado, ela não necessariamente vai ter um problema. Risco não é diagnóstico, né? Então, quando a gente fala que os gêmeos ele tem mais risco, por exemplo, de uma pré-eclâmpsia ou de um diabetes, não quer dizer que necessariamente a paciente que tem gêmeos vai ter essa doença e a que não tem, não vai ter. Os cuidados têm de ser diferenciados com a alimentação no caso de uma gestação de gêmeos? A grávida, ela tem aí um aumento da necessidade calórica e a grávida de gêmeos, ela vai ter essa necessidade maior porque a necessidade de energia de cada embrião vai ser única, né? Vai ser própria. Então, ela tem sim necessidade de uma ingestão maior de calorias. O mais importante é a gente entender que a alimentação, ela requer mais energia, mas não necessariamente de alimentos ruins, né? A gente tem uma mania de achar que a gente pode comer o que a gente quiser, né? E comer por dois. E na verdade não é assim. A gente pode até precisar de uma quantidade maior de alimentos, de um suporte maior em relação aos alimentos, mas não de má qualidade. Eu senti que eu comi um pouco mais e como a minha pressão estava um pouco mais baixa, me consumia mais energia, então eu tive mesmo que comer alimento talvez um pouco mais calórico por questão da pressão mesmo, mas sempre comendo assim bastante fruta, tomando bastante líquido. A gente passa por essa fase de calor muito grande, então é o que me deixava um pouco mais fraca, meio tonta às vezes. Então eu tive que me alimentar um pouco melhor, porque eu acho que eu necessitava mais de energia mesmo, de mais energia mesmo, para poder levar a gestação adiante, sim. E quando há casos de gêmeos na família, às vezes uma avó, uma tia, uma prima distante, quer dizer que aquela mulher também vai ter? A probabilidade é maior? Uma prima distante, uma tia, normalmente isso não é uma história que nos afeta. Essa história genética mais próxima, então mãe, irmã, talvez a avó, ela realmente tem uma influência na nossa probabilidade. E também não aquela questão de pular uma geração, né? As pessoas gostam de falar isso, que às vezes algumas doenças genéticas pulam uma geração, tem agora, pula uma, vem outra. Também não é assim, né? A genética, ela realmente aumenta os riscos, a gemelaridade é uma dessas possibilidades, mas também é importante a gente falar que riscos são muito pequenos em obstetrícia, né? Então a probabilidade de você ter gêmeos por uma história familiar não é tão grande assim. O tempo gestacional muda de uma gravidez gemelar para uma gestação única, doutora? A gravidez de gêmeos, ela tem uma duração menor do que uma gravidez única. Mais ou menos em torno de 50% dessas mulheres, elas têm um risco de um parto antes de 34 semanas, que é antes inclusive do termo, né? Não quer dizer que não pode chegar uma gestação gemelar até o tempo que seria de uma gestação única, mas ela tem riscos maiores de parto prematuro. Dependendo dessa gemelaridade, então se são univitelínicos ou se são bivitelínicos, a conduta em relação ao parto também muda. Então a gravidez univitelínica, ela tem alguns riscos aumentados. Então a gente tem talvez aí uma necessidade de interrupção dessa gestação antes, num período menor do que a gente faria numa gestação única. Com 36 semanas e 6 dias eu internei, precisamos induzir o parto, né? Então a minha indução começou 12:30
do dia 1º de julho. Eu fui muito bem instruída, eu fui com a cabeça muito bem preparada mesmo para ter o parto normal. Eu fiz um plano de parto, eu fui com um pouco de conhecimento para chegar lá e entender mesmo do processo, ter um parto humanizado, né? Ter um parto respeitoso. Ter os filhos de uma forma humanizada, poder ficar com eles após o nascimento, sabe? De forma muito respeitosa. Eu curti muito poder dar o peito logo que nasceram, estar com os dois nos braços, faz sentir uma emoção assim muito grande. É muito maravilhoso, eu acho que se sentir muito especial e ter muito poder, sabe, para ter visto tudo aquilo acontecendo de forma tão natural, de forma tão mágica mesmo. Eu acho que eu posso falar mágica porque eu me encontrando, é um novo encontro, a família aumentando, é um renascimento mesmo de todos nós, de todos que estavam envolvidos, né? Foi maravilhoso.